A história da Nintendo é fascinante e cheia de reviravoltas. Fundada em 1889 por Fusajiro Yamauchi no Japão, a Nintendo começou como uma empresa de cartas de jogar chamada Nintendo Kopai. A empresa teve sucesso nesse mercado por muitos anos, mas seu verdadeiro salto para a indústria de jogos eletrônicos aconteceu no século XX. Em meados da década de 1970, a Nintendo começou a explorar novos horizontes e se envolveu em empreendimentos que incluíam hotéis, táxis e até mesmo uma tentativa de entrar no mercado de brinquedos. No entanto, foi com a entrada no mercado de jogos eletrônicos que a empresa encontrou seu verdadeiro nicho. Em 1980, a Nintendo lançou o jogo de arcade Donkey Kong, que rapidamente se tornou um sucesso. Este jogo introduziu o personagem Mario, que mais tarde se tornaria o mascote mais reconhecido da empresa. O sucesso de Donkey Kong preparou o terreno para o lançamento do Nintendo Entertainment System, NES, em 1985 nos Estados Unidos. O NES foi um divisor de águas na indústria de videogames. Apresentando títulos como Super Mario Bros. E The Legend of Zelda, o console rapidamente se tornou um fenômeno global. A Nintendo continuou a inovar com o lançamento do Game Boy em 1989, o primeiro console de videogame portátil com grande sucesso. Ao longo das décadas seguintes, a Nintendo lançou uma série de consoles e jogos icônicos, incluindo o Super Nintendo Entertainment System, SNES, o Nintendo 64, o GameCube, o Wii, o Nintendo DS e o Nintendo Switch. A empresa também criou algumas das franquias mais amadas da indústria, como Pokémon, Metroid, Kirby e muitas outras. Apesar de enfrentar concorrência acirrada ao longo dos anos, a Nintendo manteve uma abordagem única, focada na inovação e na criação de experiências de jogo envolventes. Seu legado na indústria de videogames é incomparável, e a empresa continua a ser uma força influente no mundo dos jogos eletrônicos. À medida que a Nintendo avançava no cenário dos videogames, ela também enfrentava desafios. Nos anos 90, a empresa enfrentou críticas e competição feroz com a ascensão de consoles como o Sony PlayStation e o Microsoft Xbox. Apesar disso, a Nintendo continuou a se destacar com abordagens únicas e inovadoras. O lançamento do Wii em 2006 foi um exemplo notável de como a Nintendo se destacou. Introduzindo o controle de movimento Wii Remote, o console atraiu tanto jogadores casuais quanto aficionados por videogames. O sucesso continuou com o Nintendo DS, que inovou com sua tela de toque dual e se tornou o console portátil mais vendido de todos os tempos. A Nintendo também teve seu quinhão de desafios empresariais. No início dos anos 2000, a empresa enfrentou dificuldades financeiras devido ao desempenho abaixo do esperado do GameCube e à crescente concorrência. No entanto, a introdução do Nintendo DS e do Wii ajudou a empresa a se recuperar e a consolidar sua posição na indústria. Com o passar do tempo, a Nintendo continuou a se reinventar, lançando o Nintendo 3DS, que trouxe a tecnologia 3D sem a necessidade de óculos. O Nintendo Switch, lançado em 2017, foi outro marco importante, combinando a flexibilidade de um console doméstico com a portabilidade de um dispositivo móvel, cativando mais uma vez o público global. Além dos videogames, a Nintendo expandiu sua presença em outras mídias, incluindo filmes e parques temáticos. A colaboração com a Universal Studios resultou na criação de áreas temáticas da Nintendo em parques ao redor do mundo, proporcionando aos fãs uma experiência imersiva além dos jogos. Em resumo, a história da Nintendo é marcada por uma combinação única de inovação, personagens icônicos e uma abordagem criativa aos videogames. Continuando a evoluir e adaptar-se, a empresa mantém uma posição de destaque na indústria, deixando um legado duradouro na cultura dos jogos eletrônicos. À medida que avançamos para o século XXI, a Nintendo continuou a moldar a indústria de videogames com sua abordagem ousada. O foco em experiências únicas e jogabilidade inovadora resultou em consoles como o Nintendo Wii U, embora não tenha alcançado o mesmo sucesso que seus antecessores, tenha contribuído para o caminho da empresa em direção ao futuro. A empresa também explorou novas fronteiras no mundo dos jogos móveis. Em 2016, a Nintendo lançou Pokémon Go em parceria com a Niantic, tornando-se um fenômeno global de realidade aumentada que redefiniu a interação dos jogadores com o mundo ao seu redor. O lançamento do Nintendo Switch Lite em 2019 expandiu ainda mais a linha de produtos, oferecendo uma versão dedicada ao modo portátil do console. O Switch continua a ser sucesso estrondoso, alimentado por títulos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Animal Crossing: New Horizons. Além dos jogos, a Nintendo investiu em iniciativas de responsabilidade social e sustentabilidade.
Comprometida com práticas ecológicas, a empresa busca minimizar seu impacto ambiental, promovendo a reciclagem de produtos eletrônicos e reduzindo a pegada de carbono em suas operações. A Nintendo, ao longo dos anos, não apenas se consolidou como uma gigante dos videogames, mas também expandiu seu alcance para diferentes formas de entretenimento. Colaborações com marcas como Lego resultaram em sets de construção baseados em universos icônicos da Nintendo, proporcionando aos fãs uma maneira tangível de interagir com seus jogos favoritos. À medida que a Nintendo se aventura em novas narrativas digitais e formas de interatividade, continua a ser uma força motriz na indústria de entretenimento. Sua capacidade de se adaptar e inovar ao longo das décadas solidificou sua posição como uma das empresas mais influentes e amadas no mundo dos videogames. O futuro promissor da Nintendo continua a intrigar e excitar fãs ao redor do globo. Em sua jornada contínua, a Nintendo recentemente mergulhou ainda mais na era digital com a expansão do serviço Nintendo Switch Online, proporcionando aos jogadores acesso a uma biblioteca crescente de jogos clássicos e a oportunidade de jogar online com amigos. A empresa também intensificou sua presença nas competições de esportes, promovendo torneios oficiais de seus jogos mais populares, consolidando assim sua posição no cenário competitivo. A adaptação da Nintendo às mudanças tecnológicas foi evidente com a introdução de experiências de realidade virtual e a exploração de novas formas de interação entre jogadores. A empresa continua a surpreender e encantar seus fãs com anúncios inovadores, como o recente desenvolvimento de um novo modelo do Nintendo Switch, destacando o compromisso contínuo com a evolução e aprimoramento de seus produtos. Além dos jogos, a influência da Nintendo se estende à cultura pop e personagens como Mario, Zelda e Pokémon se tornaram ícones não apenas nos videogames, mas em uma variedade de mídias, incluindo animações, filmes e produtos licenciados. O impacto cultural da Nintendo transcende gerações, conquistando corações desde os primórdios dos videogames até os dias atuais. Ao olharmos para o futuro, a Nintendo permanece como uma força inovadora, moldando o panorama dos jogos eletrônicos. Sua capacidade de reinvenção, aliada à dedicação em proporcionar experiências envolventes, garante que a empresa continuará a ser uma referência na indústria. Encerramos esta breve narrativa com um agradecimento especial ao canal do Carly e a todos os fãs da Nintendo que tornam possível esta emocionante jornada no universo dos videogames. Que a magia dos jogos da Nintendo continue a cativar mentes e corações por muitos anos. Obrigado por ser parte desta incrível história.